Muito bem, senhoras e senhores. Estamos aqui em mais uma quarta-feira nesse nosso podcast semanal de sofrimento produtivo. E acreditem, senhores, aquilo que a gente sempre almejou, Zequinha, desta vez aconteceu. Está se materializando. Está se materializando porque estamos ficando famosos, acreditem vocês, a ponto de quererem nos patrocinar. Que Por enquanto, lindo. não do jeito que a gente quer ser patrocinado. Isso é um próximo passo. Mas, veja só o que teremos aqui hoje. O pessoal da Papiladelli mandou alguma surpresa pra gente aqui. Esse fenômeno em São Paulo, É um né? fenômeno, hein? Quem não conhece vai ter que começar a provar isso aqui. Eu vou abrir agora pra ver o que eles mandaram. Espero que seja coisa boa. Se não for coisa boa, curioso Zeca, também. Se não for coisa boa... Olha, pra você ver, a gente tá muito famoso, cara. Tipo, abrindo pacotes ao vivo. Não, é o recebidinhos. Recebidinhos, exatamente. Recebíveis. Bom, Zequinha, temos aqui o quê? Uma caixa. Veio uma caixa. Tá bonito o negócio aqui. O que nós temos nessa caixa? Guardanapo, Zequinha. Porque o Papila eu sei que tem poke, tem tudo isso, né? Tem doce. Muitas opções. Ó, vocês vão ter que esperar um pouco aqui, porque isso aqui é um momento nosso. Isso aqui vocês não estão entendendo o que pra gente é significativo isso aqui, entendeu? Nossa senhora, Zequinha, veio um monte aqui, velho. Vai dar pra dar... O que é isso aqui? Eu não... Pronto, abri. Olha isso. A caixa ainda abre bem. André, pega a caixa aqui, por favor, ó. Se você puder só mostrar. Olha o luxo. Ó. E ainda não abriu. Se eu conseguisse abrir, né? Acontece. Não foi ensaiado, tá, gente? Não, Só e pra ao você vivo, saber. a gente não edita, né? Dá uma olhada nisso, ó. Olha o que nós temos aqui, Zequinha. Cookie pra todo mundo, Zequinha. Vamos comer o Vamos cookie. comer o cookie hoje. Hoje teremos cookie com café. A propósito, eu também tenho que falar uma coisa. O café não tá sendo patrocinado porra nenhuma. Quem quiser patrocinar o café, manda. Porque eu não aguento mais trazer café pra gente aqui. Ele não entendeu? só traz o café, ele traz a cafeteira. A cafeteira também. Nespresso, é o seguinte. Patrocina a gente. Estamos Legal? abertos, viu? A gente tá aberto, depois a gente deixa o nosso como é que chama? O endereço? Os contatos. Os contatos O comercial. direct. Comercial @maisdor, por favor. Você fala com alguém lá, com o Zeca. Pode mandar, pode mandar. Boa, Zequinha, vamos pra cima então. Hoje com cookie, hoje com café. André, você vai comer seu cookie aqui, você pode escolher o cookie que você quiser. Entendeu? E o Zeca vai apresentar o tema de hoje, que é maravilhoso, senhoras e senhores. Vamos que vamos. Muito boa tarde, meus amigos. Falaremos do tema de hoje comendo o cookie do Marcelão. Ele tava louquinho pra fazer uma piada. É uma piadinha infame, me desculpem, eu não me aguento. Vocês têm que lembrar que a gente volta um pouquinho à nossa adolescência, Exato, né? Quando a gente não tava cria- saindo a engatinhando gente da balada. Era isso que a gente A lembrava. nossa essência foi desse momento, então é difícil a gente se controlar quando a gente tá junto. Mas muito boa tarde, meus amigos, meus queridos, meu povo amado. Zeca Ruiz falando com vocês. Quero nada mais, nada menos pedir-lhes e lembrar-lhes, após essa introdução tão maravilhosa, de seguir-nos nas redes sociais, compartilhar o nosso conteúdo com as pessoas queridas para vocês e principalmente marcar o sininho para que o conteúdo se torne relevante cada vez mais e alcance mais almas sedentas pelo desenvolvimento pessoal. Hoje temos uma dor extremamente comum no tempo atual e bastante pertinente para as pessoas que, de certa maneira, se afastaram do corpo emocional e se apegaram em excesso ao corpo racional. Marcelão, a dor de hoje é a dor de pensar demais, que para mim é uma dor de um artista. Fiz essa analogia pensando, estava conversando com a Karine e pensei nisso, né? Que é a arte de criar problemas que não existem. Sou eu, Zeca. Ele adora. Mas é uma dar umas arte, dessas. é uma arte. É uma arte porque, de fato, quando a gente extrai coisas da onde não há nada, nossa, a gente precisa ser bem criativo. Pena que a gente usa essa criatividade contra nós mesmos, né? A gente pode usar essa criatividade a nosso favor. E talvez, quiçá, seja essa a nossa probabilidade de mudança aqui nesse episódio de hoje. Ver se a gente é capaz de usar essa criatividade que uma pessoa que pensa demais pode, na verdade, que está usando-a contra si mesma, comece a usar a favor
de si mesma. E muito bem, Marcelão, eu tenho muitas e muitas coisas para falar, mas também quero saber de você, cara, o que que é... Se você se auto-intitula... É isso, né, Zequinha? Acho que muito mais do que eu falar sobre, eu falar o que eu vivo e passo constantemente. Isso é ótimo, minha a gente vida, pode né? começar por aí mesmo. E esse é um ponto muito interessante, porque a gente acha que as pessoas, né, com pensamento criativo, porque nada mais, é importante deixar claro também que a capacidade que você tem de pensar, o pensamento catastrófico, ela é a capacidade que te faz, por exemplo, ser um cara mais precavido do que os demais, né? A tua intuição é muito melhor do que a dos demais que não tem essa capacidade Até uma certa criativa. empatia se desenvolve disso. Muito mais empatia, porque você consegue entender a dor um pouco além do que as outras pessoas. Na tentativa de prever, né, você acaba desenvolvendo essa visão do outro. Na tentativa da antecipação, exatamente, você faz exatamente isso. Você consegue entender aonde o outro vai chegar e aonde vai estar o limite da dor do outro, né? Perfeito. O problema tá, como a gente já conversou várias vezes, quando a gente se projeta nessa dor e fica nessa dor, ao invés de trabalhar somente o pensamento, né? Quando a gente cria essa associação a todo o pensamento caótico, e aí a gente fala do pensamento caótico porque... Para quem, a gente vai, acho que o Zeca vai aprofundar um pouco mais nisso, né? Essa necessidade de criar cenários, ela nunca vem num cenário único, exclusivo e um cenário flat. A projeção, ela sempre vai se fazer num cenário mais caótico do que o primeiro, né? Então, se eu não fizer tal coisa vai acontecer. Se eu não fizer tal coisa, que vai acontecer tal coisa. Se acontecer tal coisa, acontece tal coisa, acontece tal coisa. Tem muitos desdobramentos, ramificações, né? E esse é o grande problema. Então, ao invés da tudo gente... vai se emaranhando, se misturando. Exato. E ao invés da gente ficar no estado presente, a gente acaba se projetando numa dor que provavelmente a gente nem irá viver. É perfeito isso. E esse é o grande problema. Esse é o looping eterno do pensador compulsivo, né, cara? Eu penso assim, um exemplo muito legal disso é quando, por exemplo, a gente recebe uma mensagem de alguém dizendo: preciso conversar com você. O que a gente faz? O pensador compulsivo, ele começa a fazer o quê? Imagina que a gente recebeu uma mensagem do nosso chefe. Eu não tenho, graças a Deus. Imagina que você tivesse. Nunca vou voltar pro mundo corporativo, esquece. Vamos lá, Zé. Mas imagina que você tivesse, ou imagina que você recebe uma mensagem de uma namorada, de uma pessoa que você esteja se relacionando. Ah, daqui 2 dias eu vou estar por aí, eu quero conversar com você. Ah, pode adiantar o assunto? Não, não posso, quero conversar pessoalmente. Acabou o caso, acabou o namoro. Você fica 2 dias. No meu caso, acabou o namoro, Pulo da ponte, eu me mato, né? Acabou o namoro. Mas o fato é que começa esse movimento de será, o que eu fiz? Começa a analisar, ruminação mental. O que eu fiz? O que eu deixei de fazer? O que ele pode estar querendo? Começa a se abrir um leque de alternativas e cada alternativa normalmente não é uma alternativa boa. Não. Aí o que acontece? Chega finalmente o momento, você fica naquela situação onde você fica imaginando tudo de pior, tudo de ruim que seu chefe pode querer estar falando para você, você começa a se culpar, você começa a se questionar, até que chega o momento. Você não dorme direito, enfim, chega o momento. Quando você chega lá, seu chefe vira e fala: ah, sabe o quê? Nosso gerente XYZ pediu demissão e eu quero que você assuma o lugar dele. Assuma o lugar. Esse, porra, legal, que bacana, não era nada do que eu imaginava. Fecha essa porta, sai da sala, aí você começa o ciclo agora. Será que eu vou dar conta? Será que não vai ser demais pra mim? Será que eu sou bom o suficiente pra esse cargo? Mas você sabe que é interessante isso que você tá falando, né? Eu andei pensando muito quando a gente falou desse tema e eu realmente sou um desses caras, né? Acho que não só por uma questão que a gente vai falar um pouco, que é o meu mecanismo de defesa, mas eu também fui treinado a ser assim para tudo que eu faço, né? Eu trabalho com análise e probabilidade de cenário, né? Criando, montando empresa e em relacionamentos. Então não tem como a gente não ficar desenhando uma sequência de cenários e ainda dentro da teoria do caos. Para quem não conhece a teoria do caos, é aquela teoria que fala, né, que da onde surgiu o efeito borboleta, que fala que se uma borboleta bater a asa na Ásia, vai fazer um tsunami em Nova York, né? Que é exatamente isso. Um furacão, tanto faz. É alguma coisa muito maior que a gente não vai conseguir saber o que é, de fato vai acontecer num outro lugar em um outro momento, né? Mas eu estava tentando entender, até para a gente criar uma sinergia, uma sintonia com o pessoal aí de casa, por que algumas pessoas desenvolvem esse tipo de pensamento caótico? E da onde vem esse pensamento, né? E de fato, cara, eu cheguei numa conclusão pessoal
e também depois de estudar bastante as 5 feridas emocionais e tudo mais, que ela deriva muito de uma ferida da infância, que é a ferida da traição, né? Então a pessoa que entra nesse padrão do desenvolvimento, do pensamento compulsivo, do pensamento problemático, é uma pessoa que quer se proteger para não ser traída. É uma pessoa que quer evitar qualquer tipo de probabilidade do que aquilo que ela conseguiu setar como um acordo com uma outra parte não seja cumprido. Então ela desenha todas as oportunidades e possibilidades na cabeça dela para que ela consiga ter aquele acordo firmado, executado com a outra parte, né? Cumprido com a outra parte. E cara, se eu me remeto às dores pessoais, e aí alguns vão se identificar com várias delas, essa traição, ela não é uma traição pura e simples, como, por exemplo, uma traição conjugal. Quebra de confiança. Quebra de confiança, né? Ela vem num estado muito maior, porque eu acho que não é só a quebra de confiança, é o não atender às expectativas. Então vou te dar um exemplo. Até mais fundo, as necessidades. Mas as necessidades. E olha que muito louco isso, cara. Né? No meu caso específico, eu tive um pai que foi um pai extremamente exigente. Né? E assim como eu, acho que vários de vocês também têm pais exigentes, ou já tiveram pais exigentes, né? E essa exigência fazia com que eu tivesse um acordo com ele, mas nada era bom o suficiente. Então você se preparava, você executava, você entregava o que você precisava entregar e nada era bom o suficiente. Então você tirava 8 na escola, mas não é 10. Você era campeão de natação do clube, mas você não foi brasileiro. Você passava na faculdade, mas a tua faculdade não é pública, é privada. Então, você nunca chegava naquele lugar. Patamar. Quando você começa a passar por isso, e aí vem outros acordos também, né? Então, assim, por favor, você fala pro teu irmão, não conta pra mamãe. O teu irmão vai lá e conta pra mamãe. E você não espera que as pessoas venham a te trair nesse sentido, porque são as pessoas mais próximas do seu ciclo de confiança. Quando isso começa a acontecer com uma certa frequência, você começa a desenvolver um pensamento para se prevenir do que pode você acontecer se projeta no futuro. Depois. Exatamente. Porque o pensamento não está no momento da traição, está no o que essa traição vai gerar de prejuízo na minha vida. De dor também. E de dor. A principal é a dor. De você estar completamente desamparado num problema teu. Isso. Entendeu? Desamparo. A palavra é essa. E aí, esse desamparo, ele entra no modelo. Você entra no modelo mental para justamente suprir esse desamparo com você mesmo. Que seria meio que uma voz de um pai, de uma mãe, de um cônjuge, de uma namorada, de qualquer pessoa, falando assim: fica calmo, que eu vou te mostrar tudo o que vai acontecer e você vai entender que talvez o que vai acontecer não é tão ruim. Porém, a gente sempre vai sofrer mais, porque a gente vai muito além, exatamente, muito além do que a situação fática é capaz de chegar. Totalmente. O que eu quero dizer para complementar isso que você está dizendo é o seguinte: é uma ansiedade. A ansiedade do desamparo. É isso. O fato é, para evitar a ansiedade do desamparo, a gente prevê cenários que acabam criando esse looping de ansiedade. Quero dizer, é um círculo vicioso. Eu quero evitar a ansiedade do desamparo, eu quero evitar a ansiedade da dor, do silêncio, do desgosto, da rejeição, de qualquer coisa que esteja atrelado a isso. E eu tento prever múltiplos cenários na tentativa de evitar essa ansiedade, só que no movimento de tentar prever múltiplos cenários, a minha ansiedade cresce. Porque eu começo a ter inúmeras possibilidades de dores. E aí eu fico tentando prever essas dores, como eu vou evitar essas dores. E o que acontece com o nosso cérebro? Quanto mais a gente pensa sobre algo, mais a gente potencializa isso. Mais a gente potencializa. E quanto mais a gente não potencializa pro bom. Nunca. A gente potencializa pro pior. Claro, evidente. A gente tem um viés, que é o viés da negatividade, que tem esse princípio de querer proteger a gente, principalmente referente à nossa sobrevivência. Então a gente quer evitar dor, a gente quer evitar risco, a gente quer evitar problema, a gente quer evitar tudo quanto é tipo de transtorno
Porque a gente tem um princípio de sobrevivência. Antigamente isso era referente a plantas venenosas, animais selvagens famintos, perigos de ambiente, todo tipo de situação nesse nível. Só que hoje em dia não. Hoje em dia isso está nas relações, hoje em dia isso está no trabalho, hoje em dia isso está no trânsito. Qualquer coisa, principalmente nas relações, a gente tem que admitir. Não, né? Totalmente nas relações, né? E eu acho que esse é um grande problema que todo mundo tem que começar a observar. Essa ansiedade que o Zeca fala, ela tá, no meu ponto de vista, ela é muito diferente do que seria uma ansiedade emocional, uma ansiedade de trabalho, um nervosismo do que você esteja passando, né? É uma situação extremamente profunda, cara. É tipo um negócio de significado de vida mesmo. Vou dar um exemplo. Eu tenho um casal que eu atendo. Cara, é uma coisa muito interessante, porque o perfil dos dois em relação à projeção futura é completamente diferente. Um deles é um cara que tanto faz, o que acontecer, aconteceu, né? O que também não é muito bom, a gente pode inclusive falar que seria a dor de não se apegar a absolutamente nada, né? Então, porque você tem que ter um mínimo de apego pelas coisas, primeiro, para demonstrar amor, para demonstrar o que você sente, né? Para trazer significado para aquilo. Então, assim, o apego ele é importante porque ele traz para outra parte a segurança de que você está na relação, na mesma intensidade que ela, pensando nos mesmos elementos que ela. Um desapego completo traz ruído de comunicação, traz ruído no relacionamento, coloca uma pessoa, por exemplo, naquela posição de se questionar. Será que essa pessoa pensa em mim esse como outro eu gosta de mim, de né? verdade? Como eu penso nela? Será que se preocupa com meu filho como eu me preocupo com o filho? Agora, você imagina dois polos completamente antagônicos. Um, nem aí, entendeu? Pega frio, pega chuva, não tô nem aí. E o outro extremamente preocupado, né? Ansioso em relação à proteção da criança. Mas aquele nível absurdo mesmo. Então, a criança não vai ficar doente, a criança já está no hospital. Entendeu? Não é assim, a criança pode pegar uma gripe, a criança já está no hospital. Então, quando a gente pensa nisso, velho, esse tipo de relacionamento é um relacionamento caótico se a gente não consegue alinhar as expectativas e, mais do que isso, trabalhar a intenção e a comunicação desse tipo de casal, né? Porque, no limite, isso reside em você conseguir expressar para o outro qual é esse teu medo, né? Então, por exemplo, na verdade, esse outro vai até aumentar, intensificar o seu medo, porque você quer prever futuro. Exatamente, e é o que está acontecendo. Então, por exemplo, dá esse caso concreto, a mãe fala, tem que agasalhar. O pai fala, imagina, você tá ficando louca, não tem que agasalhar. Aí a mãe fala, eu tô falando, se não agasalhar vai ficar doente, não é você que vai cuidar. Fomos para um próximo nível já, porque não tá doente, só não tá agasalhado. Aí o pai vai falar, não vai ficar doente, não vai ficar doente, aí vai pro hospital, vai para um próximo nível. Ou seja, não é uma coisa que tipo assim, tá lá, a criança não está agasalhada, e é legal vamos você falar resolver. isso, porque dentro dessa dinâmica de casal é muito parecido com o que acontece dentro da gente. Uma parte nossa fica tentando dizer, não, tranquilo, não vai ser bem assim, não sei o que. Aí vem uma outra parte e fala, sim, vai ser assim, e passa para um outro nível. Sim, vai ser desse jeito. Não, não vai ser. Começa esse conflito interno. Exato. Que também se reflete nas relações da forma como você está dizendo. Exato. E é perfeito você estar falando isso, cara, né? Porque eu fiz o teatro de improvisação. E, cara, quando eu tô um paralelo, mas que cai muito nesse assunto. O ator de improviso, ele é um ator que é pego de surpresa com temas que ele não sabe quais são. Ele não pode, ele não deve caotizar o elemento... A imprevisibilidade. A imprevisibilidade. Ele precisa viver a imprevisibilidade. Então, imagina, fui ator de improvisação, né? Eu tinha que viver o tema que colocavam lá na frente. Eu não podia ficar criando o cenário. Em que pese você criar o cenário, você consegue desenvolver uma peça de improviso. Existe uma regra no teatro da improvisação que é o seguinte: a aceitação da outra parte. Então, olha que interessante. Quando uma das partes entra, quando o primeiro elemento entra em cena, ele vai setar o que a gente chama de plataforma, né? É a plataforma da improvisação, aonde os outros elementos vão ter que entrar também e atuar naquela plataforma. Então, por exemplo, vem um tema, parque de diversão. O primeiro ator, ele vai entrar na cena e ele vai falar: que montanha-russa interessante, meu Deus, ela é alta demais. Não dá para um segundo cara entrar e falar assim: nossa, adorei esse carrossel, porque quebrou a cena.
Então, essa aceitação, ela vem para a escutativa, de você conseguir escutar a proposta da outra parte, aceitar a proposta da outra parte e, no teu modelo de mundo, transformar aquela Agregar cena algo. para que aquilo fique, agregar algo, para que aquilo fique uma cena com começo, meio e fim. Numa relação, sai da improvisação e joga pro relacionamento. O que mais acontece em relacionamentos É a negação. é a negação. Quando você tem um cara ansioso, quando você tem uma mulher ansiosa, a tua tendência é de falar: você é louco. Você é louco. Para de ser louco. Malandro, para de ser louco. Assim, falar para um ser humano que tem ansiedade, Altamente violento. para de isso. ser louco, é assim. E aí você vai falar Dispara que, todos os que gatilhos. hoje existe preconceito, racismo, existe tudo isso estruturado na nossa sociedade. Agora, você falar para uma pessoa que tem ansiedade parar de ser louca, meu irmão, não tem coisa mais ofensiva e mais agressiva do que isso. Entendeu? Não existe, Zeca. Não existe. Eu sei porque eu já passei por isso. E a verdade é que essa ansiedade, ela, como a gente está dizendo, ela tem um princípio de proteção, né? Ela cara? só é protetiva. Ou seja, você na tua história de vida sofreu tanto com traição, sofreu tanto com desaprovação, sofreu tanto com uma série de fatores, né? Com a traição, de novo, imprevisibilidades, né? Que geraram resultados negativos. Porque a gente também tem que deixar claro. Não é uma imprevisibilidade, você perdeu o voo, amanhã você pega o outro avião e você tá na Disney feliz da vida. Não, malandro, é uma imprevisibilidade assim, aconteceu tal coisa na tua vida que tua vida inteira vai ter que mudar. Né? Então, tua família perdeu tudo, você vai ter que mudar o teu ciclo social, você vai ter que mudar os lugares que você frequenta. Ou às vezes, cara, um divórcio de pai e mãe. Um divórcio de pai e mãe que, pô, você é uma criança que cresceu com aquele sonho e a estrutura de família e aquilo não existe mais, né? E aí é onde a gente tem o maior E problema. às vezes com as nem crianças. é o divórcio. Às vezes a constante relação, briga claro, dos velho. pais, mesmo que não separe. É isso, e você visualizando aquilo, falando, eu estou sendo traído, e aí- porque esses caras tinham que me dar segurança. Todo dia você tem que... A previsibilidade, sim, de um caos. É Então, ou isso. seja, se você... Tem duas coisas aí, né? Tem a imprevisibilidade do tipo, não sei o que vai acontecer. E tem a previsibilidade do ruim. Como você tá Exatamente. dizendo, que é o ponto da traição, né? Exatamente, velho. Porque eu sei também, por exemplo, que crianças que não têm uma rotina pré-estabelecida, porque isso hoje em dia tá em alta, né? Todo mundo fala da rotina da criança. Yoga vegetariano. Não por esse caminho. Mas assim, pôr na cama no mesmo horário, alimentação nos mesmos horários, a rotininha da escola, ter sempre aquela coisa certinha e tal. Por que isso é bom pra criança? Porque gera um senso de segurança. Vai gerando a estabilidade Então, emocional. quando né? os pais são extremamente despreocupados com essa questão da rotina, a criança não gera um senso de segurança, conforto e estabilidade. É isso. E faz com que ela comece a imaginar uma vida completamente imprevisível. O que ela faz? Ela começa a desenvolver a matemática da ruminação do pensamento. Quero desenhar infinitas probabilidades. Obviamente que dentro das infinitas probabilidades eu vou colocar mais a minha atenção naquelas que são piores e mais difíceis de administrar. E vou tentar desenvolver saídas para cada uma dessas probabilidades. Mas eu não vou focar nas positivas, eu vou focar nas negativas. E eu vou porque tentar a positiva você não controlar. precisa resolver. Você tem que Exato. resolver o que é ruim, né? Exato. Se for positivo, eu só absorvo e sigo Acabou. o caminho, né, cara? E aí tem um processo que é bem delicado, porque na tentativa de prever o futuro, a gente desenvolve uma patologia de pensamentos mesmos. Só que tem outras coisas, né? Com relação ao pensar em excesso, meu entendimento é que existem 4 tipos de padrões aí. Um deles é o que a gente está falando, é a preocupação com o futuro. Só que tem um outro padrão que é a ruminação do passado. Que é eu ficar avaliando o que eu fiz, deixei de fazer, como poderia ser, como poderia ter sido. Por exemplo, terminou o relacionamento. Ou perdi o emprego. Tudo bem, já aconteceu, né? Bola pra frente e tal, não sei o que, dói. Mas no meu momento, onde eu estou vivendo aquele pós, né, de fechamento de ciclo, eu fico me perguntando todas as infinitas possibilidades do que eu poderia ter feito ou deixado de fazer que não teria ocasionado naquele resultado que eu tenho que administrar agora. Serve pra alguma coisa isso? Não. Pouco. No máximo serve pra você absorver aprendizados. Mas esse é o problema, porque quando você tá no pensamento caótico, você não tá absorvendo.
Esse é o ponto. Né? Você não absorve, você tá sofrendo. Agora, você tá sofrendo. se você absorve o aprendizado, você vai integrando. E aquelas coisas que antes estavam te atormentando, agora começam a... os bloquinhos que você estava falando do... Porque você começou a falar do teatro de improvisação, eu comecei a imaginar um Lego construído a 4 mãos. É mais ou menos isso. Exatamente. Bela analogia. Bela. Então, e aí o que é isso? A gente vai fazendo isso com as nossas situações de vida. A vida nos dá alguns bloquinhos, eu levo os meus bloquinhos, a gente constrói um pequeno objeto. Segue em frente, a vida me dá mais bloquinhos, eu pego meus bloquinhos, que são minha experiência de vida, meus valores, meu conhecimento, meu senso de habilidades que eu tenha, e vou agregando ali, né? E a gente vai construindo algo do zero. Só que o que acontece? Quando a gente está ruminando o passado, muitas vezes vem culpa. Muita. E culpa, cara, se quer um negócio para atrasar o nosso processo de aprendizado, é a culpa. Porque é o que a gente sempre fala aqui, é a pessoa tentar se marcar com aquele ferro quente, com dor, para ver se essa dor lembra ela de no futuro não cometer o mesmo erro. Só que o que acontece de fato é, agora tá doendo, lá na frente eu esqueço dessa dor porque a vida mudou. Então o meu padrão vai voltar. Então essas 2 coisas, né? Primeiro é a preocupação com o futuro, segundo é a ruminação do passado. O terceiro tipo de pensamento excessivo é com referência à tomada de decisões. Super análise de tomadas de decisões. Eu fico fritando pra conseguir decidir alguma coisa. Ou, depois que eu decido, eu volto fico atrás, fritando me questionando por que eu fiz a coisa certa. O e se. Exato. O e se é um padrão bastante complicado. Inclusive, é um dos padrões que você identifica muito nas pessoas que sofrem de insônia. E, em último, é a ansiedade social, né? Como o outro tá me vendo. Que isso... Por que eu falei isso? Por que eu não falei aquilo? Como será que as pessoas viram isso? Se as pessoas viram o que eu não gostaria, o que eu vou fazer a respeito? É interessante isso que você tá falando, cara. Eu nunca tinha pensado nessa abordagem e separar isso. Né? Porque de fato, talvez você não tenha, eu não tenho nenhum problema social, eu não tenho, e aí vai um pouco da personalidade também, né? Acho que o que mais me pega mesmo é a projeção futura, né? Mas é individualizado isso. É individualizado, não é uma parada que tipo você... Não, tem pessoas que às vezes desenvolvem todos os padrões. Vocês daí se tranca na jaula, né, meu irmão? Tipo eu sou um desses caras que, velho, o dia que entrar numa dessa, pelo amor, tudo isso... Galera, desculpa, eu tô falando aqui que não é pra julgar, mas você tem todos esses, velhão, temos que resolver um problema mais... São pessoas que caem pra... Essas pessoas entram em ataques de ansiedade. É isso que eu queria saber. Quais seriam as patologias num tipo desse? É isso, depressão. Mas profundo, né? Porque depressão... Uma pessoa que rumina demais o passado é uma pessoa normalmente que cai pra depressão. Mas o fato é, na ruminação do passado, ela cai numa tristeza um pouco mais profunda, e aí ela desenvolve por consequência a ansiedade social, assim, preocupação com o futuro. Negativo sim, mas no positivo ela também vai desenvolver outros fatores se ela conseguir olhar para isso, e por isso que é importante um trabalho de autoconhecimento, né? Então, por exemplo, a resiliência, a capacidade de superação vem daí, vem dessa dor de olhar para o passado e não repetir os erros, né? Aquela mudança que você sempre fala de mindset, quando a gente olha para a dor e tenta tirar daquilo o melhor, vem num momento como esse, dos erros do passado. O trabalho é esse no final, né? Deixa eu colocar um ponto que está muito relacionado ao que você falou, que é interessante. Eu não sei se você vai abordar isso depois, mas aí você pega o gancho e destrói aí. Cara, uma das formações que eu fiz foi em psicologia positiva. Eu estudei com um cara chamado Martin Seligman, que é o cara que criou a base da psicologia positiva. Exato. O Seligman, ele falava o seguinte, né? E aí a gente tentando levar isso para essa parte de pensamento, tá? Não é especificamente só para isso, mas tentando jogar para essa parte dos pensamentos caóticos e do pensar demais, do overthinking. Ele falava o seguinte, cara, a gente tem que aprender a distinguir o otimista do pessimista, né? E as pessoas, elas têm uma visão muito equivocada do que é o otimismo e o pessimismo. Elas confundem o otimismo e o pessimismo com positivismo e negativismo, né? Que não tem nada a ver, cara. Uma coisa sou eu ser positivo, né? Pensar de uma forma positiva é uma forma de tornar os resultados futuros algo produtivo ou bacana para mim. Você ser otimista e pessimista, o Seligman fala, não significa que você vai fazer uma análise futura, porque lá você não controla. Significa como você olha para os problemas que acontecem na tua vida. Isso é muito legal. Né? E como você está disposto a resolver os problemas da tua vida. E aí o Seligman, ele fala o seguinte, basicamente, o que diferencia
um otimista de um pessimista é como ele olha para os 3 P's, né? O primeiro P é a permanência. Então o Seligman fala que o pessimista é aquele cara que permanece com problema na vida, com os pensamentos caóticos na vida. O otimista é aquele cara que quando acontece um problema, ele coloca dia e hora para o problema acabar. Então o problema não vai permanecer na vida dele. Ele vira a página, né? Ele vira a página, né? Então ele consegue ter a mudança do fluxo de pensamento para que aquilo comece a produzir algo novo na vida dele. Liberar, soltar. Exatamente. Então o primeiro P que ele coloca é a permanência. O segundo P é a penetração. E ele fala o seguinte, o que vai diferenciar o pessimista do otimista em termos da penetração é justamente o quanto que você deixa o problema entrar em outras áreas da sua vida. Então, o pessimista é aquele cara que está com problema na área de relacionamento, ele destrói o trabalho. E vice-versa. Tá com problema no trabalho? Vai lá e desconta em casa. Para de treinar, não vai visitar a família. O otimista, ele é aquele cara que está com problema em uma área, ele vai focar extremamente na área produtiva da vida dele para que aquele problema não entre na área dele. Então, por exemplo, um caso concreto eu terminei a relação, que a primeira coisa que eu fiz foi vamos montar o podcast, voltei a trabalhar feito um condenado doente, dando aula lá na universidade. Tudo isso voltou a acontecer na minha vida, entendeu? Por quê? A minha área profissional, graças a Deus, sempre foi muito bem, entendeu? Você esquece do problema quando você põe o foco no positivo. Então o segundo P é não deixar o problema penetrar em outras áreas da vida. Muito legal. E aí você tem um terceiro P, que é o mais interessante de todos, que vai voltar para o nosso terceiro episódio, se eu não me engano, o 4º episódio. Propósito. Que é a personificação do problema. Então olha que interessante. Que é o propósito, que vai estar relacionado, que você vai entender. O pessimista, e aí está dentro do que você acabou de falar, ele é aquele cara que quando acontece um problema, além de permanecer com o problema e penetrar o problema em várias áreas da vida, ele opera na culpa. Ele trabalha com a culpa. A culpa, ela é algo que você não consegue se livrar, porque ela vive dentro de você. Uma vez eu trabalhava na Reuters, na empresa, e eu lembro de uma gerente ter falado pra mim uma coisa que eu achei sensacional, né? Eu era gestor dela. Cara, ela tava fazendo a gestão, eu cheguei na área todo machão, porque eu era machão, né, Zeca? Mundo corporativo, eu era macho pra cacete. Agora eu tô um labrador, mas quem me pegou ali nas décadas áureas 2010 a 2015... Um macho tóxico. Você não, eu era um macho opressor a nível hard no mundo corporativo, meu irmão. Aí eu cheguei todo machão e a mulher era, tipo, carioca, sangue no olho, mano. Eu amava ela, Paty, eu te amo. É de você que eu tô falando, não sei se você tá assistindo, mas você me deu a melhor lição da minha vida. Eu cheguei lá e falei assim, essa porra aqui tá uma zona, hein? Isso aqui tá uma zona por tua culpa, cara. Você falou pra ela? Falei pra ela. Ela olhou pra mim e falou assim, como é que é? Aquele sotaque, que os cariocas eles têm um sotaque que intimida, né? Tipo, tem. O cara fala, como é que é? Meu irmão, eu já acho jiu-jiteiro, eu falo, toma tapa na cara, alguma coisa vai acontecer. Aí fala assim, como é que é? Eu falei, eu já fiquei até meio assim, falei, a culpa é tua, né? Pô, aí tá tudo uma zona assim. Peraí, a culpa é minha? Ela fez assim, ó, então toma, eu dou ela pra você, porque se é minha eu faço com ela o que eu quiser. Achei massa. Filha, o que eu vou fazer? Eu falei, acha alguma coisa pra acabar com ela, velho. Não veio nada, entendeu? Porque é isso, a culpa não resolve. Então o pessimista, ele vai se culpar do problema ou vai culpabilizar o outro pelo problema. Ele personifica, é isso que você tá dizendo. Personifica. O otimista se apropria, talvez. Se apropria. E como ele se apropria? Com responsabilidade. Autorresponsabilidade. Né? Autorresponsabilidade, Zeca, exatamente. É a culpa versus a responsabilidade no seguinte sentido. O otimista, ele vai olhar para onde? Para exatamente o 1/3 dele daquele problema. Que ele pode controlar. E o que ele vai fazer para resolver aquele problema. Maravilhoso isso. Né? Então, tava muito de encontro com o que você falou da parte da culpa, porque é exatamente isso, velho. Eu não posso... num pensamento catastrófico, caótico, num overthinking, cara, também adotar um padrão de pessimismo, porque isso vai me prejudicar. Galera, vai prejudicar. Vai. Eu tô falando porque eu tenho essa tendência a pensar demais. No final,
se tudo der errado, o otimista vai sofrer menos. Cara. Menos, cara. Exatamente. É E por menos tempo e Exato. em uma área específica da vida, né? E só pela parte deles. Só de você ser otimista e pessimista, se tudo der errado, você sofre menos. Considerando o pior cenário. O pior cenário. Você vai sofrer menos por ser otimista. Confiem nisso que a gente está falando, porque o fato é que a gente avalia, né? A gente aprende sobre quais são as formas de processar os fatos que são mais funcionais para a natureza humana, o que gera mais sensações e resultados positivos na nossa relação com a vida. E ser otimista, de fato, é uma coisa que ajuda muito. É um exercício, né, Zé? Claro, não sejamos também hipócritas de dizer que a gente vai aprender isso da noite pro dia. Não, e pelo seguinte, né, meu irmão? É muito mais confortável e seguro para um cara que pensa demais, para um ansioso, ficar com os pensamentos caóticos. Claro. É gostoso, cara, porque vicia, cara. Pensar muito é um hábito viciante. É incrível isso, cara. E aí vem, né, por exemplo, viram pra mim, olha, então vocês agora pensar muito vicia. Já me conhecem demais, já estão, né, mandando mensagem pra gente, dando palpite na vida pessoal. Eu adoro quando vocês dão palpite na vida pessoal, cara. Eu fico tão ardido quanto o Zeca com os meus 19 anos de idade. Enfim, mas olha que interessante, né? Cara, vai fazer meditação. Fala pra um cara ansioso fazer meditação, meu irmão. Fala pra um cara ansioso. É assim, me põe numa jaula com um leão, mas não me fala pra meditar. É evidente, eu precisei começar. Porque, de fato, é uma das formas que você consegue não se apegar ao pensamento. Porque acho que o grande problema, e aí eu queria que você tentasse falar um pouco mais, é por que esse apego ao pensamento? Você entendeu? Sim. Por que a gente se apega ao pensamento caótico? Porque uma coisa assim... Eu posso criar milhares de cenários na minha cabeça e não me apegar a nenhum deles. Mas por que eu acredito que aquilo vai acontecer, velho? Porque parece até que eu quero que aquilo aconteça pra eu poder falar amanhã. Tá vendo? Eu acertei, eu sabia. Te avisei. Sabia que ia dar merda. Sim. Sabia? Entendeu? Sim. Cara, eu entendo que o pensamento ele é algo mais objetivo pra nossa experiência. Eu consigo colocar isso numa linearidade, eu consigo criar um raciocínio em cima do meu pensamento. É muito diferente da minha mente criativa e espontânea, é muito diferente das minhas sensações físicas. Eu não consigo dar uma linearidade para aquilo que eu estou sentindo no meu corpo aqui de incômodo. Normalmente é esse círculo, né? Começa aqui, uma gotinha de pensamento negativo cai na mente. Isso dispara uma sensação ruim. Aquela sensação ruim que eu não consigo dar nome, que eu não consigo processar de forma mental, dispara mais pensamentos. E aí começa esse looping. Pensamento que gera pensamento, que gera pensamento. E eu tento controlar o pensamento com outros pensamentos. E aí começa um problema. E eu te explico por quê. Existe um processo no nosso cérebro chamado de processo irônico. Se eu chego para você e falo, Marcelão, não pense em um urso polar. Já foi. Já foi. E por que isso acontece? Porque existe uma parte do meu cérebro que vai focar em não pensar no urso polar. Mas vai vir uma outra parte do meu cérebro que vai checar se eu estou fazendo isso. E mais, que cria uma representação disso. Exato. Na hora de checar, fica validando se a representação está sendo extraída da equação ou não. Então são duas partes do cérebro que ficam ali gritando uma com a outra, do tipo, não pensa, não pense a outra. Tá efetivamente não pensando? Tá efetivamente não pensando? E aí o que acontece? Você não consegue. A única coisa que você consegue pensar é o pensamento, é a imagem do urso. Assim são as questões dos nossos pensamentos. A gente tenta usar o pensamento para não pensar no negativo, para tentar evitar o negativo, e vem uma parte por trás e checando se eu tô fazendo isso, coloca mais negativismo em cima. Mas é interessante, porque eu tenho a sensação de que às vezes eu tô falando de mim, tá? E, gente, melhorou bem, viu? Pode ter certeza. Antes não era... Você tá louco. Cara, é uma coisa interessante. Às vezes, eu não quero nem evitar o problema. Às vezes o que acontece é assim, eu vou pensar... Não é que eu penso e falo, não posso pensar nisso, aí eu penso mais nisso, não posso pensar nesse mais nisso. Não. Eu vou ligando uma coisa na outra, vou ligando uma coisa na outra, vou ligando uma coisa na outra. Então são vários pensamentos que vão meio que plugando um no outro, ficando mais caóticos, cada vez pior, até que chega uma hora que eu falo, bom, é isso que vai acontecer. Mas é o figurativo, irmão, porque é o seguinte,
Você pode não estar com esse mecanismo de não pense nisso. Você pode não estar conscientemente dizendo não pense nisso. Mas quando você está tentando prever algo, é porque você não quer que esse algo aconteça. Você tem razão. Então, se você não quer que esse algo aconteça, vai vir uma parte do seu cérebro checar Você tem se razão. isso está de fato não acontecendo. E aí começa a florir, começa a frutificar coisas negativas, entende? Não, você tá sobre completamente aquele razão. não querer. Então, é ali que reside o problema, porque a nossa mente não entende isso. Não entende esse não pensar. A gente tem que realmente desviar o foco. Aí você fala assim, uma coisa que funcionou muito pra mim, porque eu era muito ansioso e muito overthinker, né? Pensador compulsivo. Quando eu comecei a estudar meditação, eu tava na fossa, cara. Eu tinha acabado de descobrir uma puta decepção amorosa, assim. Eu tava num dos meus piores momentos, logo depois meu pai faleceu. E eu ficava tentando resolver minha vida com pensamento. E eu tentava, inclusive, fazer isso das formas mais impressionantes que você pode imaginar. Tipo assim, de fato eu ficava indo até na cartomante, eu ia, cara, era um negócio de louco, procurava nos livros de tarô, fazia de tudo pra tentar entender o futuro, porque é uma obsessão no final. E aí, eu acredito, tá, cara, o problema não é o fato da gente recorrer a isso. O problema maior é quando a gente quer que essa ferramenta se torne a nossa evidência do que a gente tá no controle do processo, coisa que a gente não tá, né? E aí eu descobri um processo que é a meditação ativa, que é um processo que nos ajuda na catarsis. Porque para conseguir diminuir a pressão mental que a ruminação de pensamento nos gera, a gente precisa liberar o corpo do processo que esse próprio movimento mental gerou. Porque a gente falou, pensamento gera emoção, que gera comportamento. O comportamento, ele é pensar mais, que aí gera mais emoções negativas e mais comportamentos. Então, quando você entra nesse looping sem fim, o problema é que você precisa quebrar aquilo que está estabelecendo essa ponte, que é as emoções, né? E aí você precisa liberar uma catarse, que é, cara, vai fazer. Você, por exemplo, gosta de tocar. É isso que eu ia falar. A guitarra. Pega a sua guitarra e quando você vê, você entrou no flow, você dispersou. Acabou. Liberou aquela emoção. Acabou. Serve pra você fazer isso dançando, correndo, malhando. Você tem que desviar o foco, entende? Você tem que procurar uma coisa, principalmente o fato é colocar seu corpo pra movimentar. Problema é que quando você é guitarrista, irmão, você vai tocar a tua guitarra. Vai tocar as músicas que tem a ver com o que você tá I'll Be There pensando. For You, entendeu? Você toca Don't Cry, você toca umas coisas assim pesadas, né? Fala aí, né? Você não vai tocar, porra, Tindolelê. Você não vai tocar Hilarie, Então muda o foco. Não, irmão, aí você vai querer solar, você começa a chorar no solo, aquela porra vai te consumindo, velho. Mas também, Você tá ó, vou louco. te falar, isso aí também é uma catarse. Tá? Começar a tocar pandeiro quando eu tiver mal, que daí não tem erro. Aí eu acho uma boa. Mas enfim, então esse é um procedimento que a gente precisa estar atento sobre os nossos pensamentos, né, cara? A gente precisa levar a nossa estrutura emocional para um processo de catarsis, que é liberação. E aí, no caso dele, que ele toca guitarra, tudo bem, cara, eu entendo que acaba disparando mais das mesmas emoções, né? Porque depende da música. Não, que eu você tô escolhe. brincando, eu tô brincando. Não, mas isso que você falou é legal. Mas o fato é assim, então, já que você tem consciência de que isso acontece, procura uma música que talvez te melhore o estado. É isso. Né? É Coisa isso. do tipo. Mas enfim, cara, tem um outro fator aí que é legal a gente falar, que é, como eu escrevi aqui na anotação, que é a identificação dos pensamentos distorcidos, né, cara? Porque o grande problema é esse. É tudo isso que a gente tá falando, ele desenvolve pensamentos distorcidos, que são pensamentos que não têm muita objetividade, não têm muita evidência, mas que levam a gente a tirar conclusões que são perigosas às vezes, principalmente para o nosso bem-estar. Totalmente. Né? E aí tem alguns princípios que a gente pode levar em consideração quando a gente fala de pensamentos Então distorcidos. deixa eu só tentar. Ótimo, você vai falar disso agora, mas só pra gente também falar a linguagem natural aqui. Quando a gente estuda a programação neurolinguística, a gente entende que o pensamento, né, ele vem com 3 grandes vícios. Generalização, então o ser humano generaliza tudo aquilo que ele pensa. Omissão, né? Enfim, a gente só põe pra fora aquilo que nos interessa e a gente guarda a parte que não interessa, ou seja, o outro nunca Ou a vai gente ouvir. vê também, né? Exato. Só o que a gente quer. Que é o viés de confirmação. E a distorção que você tá falando.
né? Que eu distorço a realidade para que ela fique mais próxima daquilo que eu gostaria que fosse. E dentro do universo que você está falando, do pensamento frequente, a pessoa que faz isso, ela quer se proteger. Então ela vai distorcer alguma coisa para ter algum mecanismo de defesa dentro dela para poder lidar com aquilo. Pra blindar a psique. Para blindar. É isso que você tá tentando falar. Mas quando eu falo dos pensamentos distorcidos, eu tô colocando todos eles num pacote só. A generalização, a omissão e a distorção. Sim. Então é importante a gente só Mas falar é legal isso. você falar isso, Que, sim. tipo, é uma Complementa. É uma parada pra pessoa, por exemplo, entender que o que ela vai pensar não é a realidade. É mais ou menos isso. Sim. Isso seria um pensamento distorcido. E tem 4 padrões principais de pensamento distorcido. 4 padrões que a gente pode identificar nas dinâmicas dos nossos pensamentos, que o exercício é identificar de fato quando eles estão acontecendo, tá? O primeiro dele, o Marcelão já trouxe no começo, que é o catastrofismo. Do tipo, pisaram no meu dedinho, minha vida acabou. Entendeu? Perdi um emprego, eu nunca mais vou trabalhar na vida. Sabe essas coisas? Aí eu generalizei. Não, e a catástrofe é sempre assim, alguma coisa vai ficando pior. Então, Exato. Meu filho vai sair, o Bernardo tá viajando agora. Aí minha cabeça, né? E graças a Deus, a minha ex-mulher é Buda, tipo, perto de mim. Porque, não, ele não tá com o casaco, dá uma olhada, ele vai ficar gripado. Se ele ficar gripado, ele vai ter asma. Se ele tiver asma, não tá com a cortisona. Se não tiver com a cortisona, meu irmão, pelo amor de Deus, a criança tá jogando bola. Tipo, normal. Entendeu? Então a cabeça vai pra esse lugar. Catastrofismo. É o catástrofe. Puta, faz umas difícil coisas mais. falar. Meu irmão, fala 3 vezes rápido isso. Quero ver se você consegue. Vai. Catastrofismo. O melhor é que ele fala. Você acha que o cara é competitivo ou não? Vamos aqui. Você provocou, Marcelão. Vamos lá. Me dá o pau no catastrofismo, eu te dou um pau na FIFA. Vai, velho. Vai melhorar isso aí, viu? Você vai ver uma hora ainda. A catástrofe que tá te aguardando na Eu FIFA. imagino, o cara comprou 3 PlayStation, tá jogando. Tô jogando uma com essa mão, no uma com essa mão. Paraguai e tudo. Bora, Mas vamos Zeca. lá. Outro padrão que a gente sempre fala aqui também é ou tudo ou nada. Pensamento branco e preto. All Entende? All in. Ou eu sou perfeito, ou eu sou um ninguém, um lixo. Ou eu sou saudável e tenho o corpo do Mr. Olímpia, ou eu sou um bunda mole pra fazer atividade física e não vou nem sair de casa. Só um paralelo. Para que agora talvez seja a coisa mais importante que eu vou falar nesse podcast desde então. É o seguinte, tá? É assim, 880 tá aqui. Vocês estão entendendo? Aqui é o 8 e o 80. Zequinha, como vocês bem sabem, começou a ficar marumbeiro. Zequinha agora tá fitness. A gente tá sendo patrocinado agora por uma empresa que, fornece as melhores culinárias do mundo pra gente. Dá uma olhada aqui, dá pra filmar aqui a mesa? Não? Dá? Levanta, mostra. Dá. Isso é o que sobrou de um cookie que eu tava comendo. Enquanto o Zeca tá tomando aguinha, creatina e whey protein. Eu tô com raiva, Zeca. Se o cookie fosse de proteína, eu comeria. Papila, cookie de proteína. Coloca aí no cookie cardápio. de proteína. Vamos arrebentar, Zequinha. Vamos Você me arrebentar. desculpa, eu precisei fazer porque tá me incomodando você não comer nada, meu irmão. Eu tô começando a ficar com vergonha aqui. Mas percebam aí, o é tudo ou nada, o pensamento é tudo ou nada. Valeu, Marcelão, valeu. Exemplo em vida. Vamos lá. Terceiro padrão. Terceiro padrão é a filtragem da realidade baseada no negativo, sempre. É aquela coisa, tipo, a gente faz aqui o podcast, aí a gente consegue 1000 seguidores, um seguidor deixa de seguir a gente fica cismado com essa pessoa, porque a gente está filtrando a realidade baseado no negativo. Isso é um padrão mental que gera pensamentos distorcidos. E por último é a generalização excessiva, né? Quando a gente percebe que um pequeno detalhe do processo... Basicamente o que a gente está fazendo aqui, quando eu falo desse exemplo do seguidor, também é uma generalização excessiva. O cara não parou de seguir, ninguém tá gostando, eu já começo a falar. Entende? Isso é uma generalização excessiva. Todo mundo. Ninguém. O sempre, o nunca. Sempre que a gente está usando esse tipo de palavra, a gente está entrando na generalização excessiva. Deixa eu te fazer uma pergunta, cara. Existem esses 4 padrões pro positivo? Cara, por exemplo, num pensamento não catastrófico negativo, mas aqueles caras que dá até um pouco... Eu prometi pra mim
que eu não ia mais sentir tanta raiva. Eu não tô mais com... Assim, o mundo não me ajuda. O mundo não me ajuda. Você entendeu? Porque tem aqueles caras muito felizinho pra tudo, tá tudo certo, tá tudo... vai dar Sim. certo. Meu irmão, não vai, só... A minha vai, tendência é volta. acreditar que você pode colocar uma embalagem de positiva, mas como esses são padrões, são relativamente patológicos, porque vêm de Entendi. generalizações e Lá omissões. de trás é do... Por exemplo, um catastrofismo do bem seria a positividade tóxica. Tudo tá lindo. Ótimo, irmão. Tudo tá Isso maravilhoso. aí que eu queria chegar. Existe, entendeu? então, essa positividade Eu tóxica. entendo que sim, né? porque você pode girar pra esse lado ou pra aquele lado. Que é aquela mas pessoa parte meio de uma poliana, falta. o cara que não consegue ver um problema na vida, Exato. o cara que, mano, vai querer viver tudo Exato. como se fosse maravilhoso. Porque relacionamento, por Vive exemplo. saltando em nuvens, né? Não, é a pior coisa O do fodão mundo, do cara. namastê. Relacionamento tá um horror. Adorei. Fodão do namastê. Puta que pariu. Namastê, namastê. O fodão no namastê, irmão. Mano, é tipo os caras de coque samurai, velho. meu irmão. Desculpa, gente. Quem usa aí, eu sou cara, eu tenho inveja. É isso. Faz de, No conta fundo é que, isso. faz de conta que é inveja. Então, mano, mas é isso. O fodão no namastê. Cara, eu não consigo entender isso. Pega um relacionamento, por exemplo. Sabe aquela pessoa que você tá mal? Tá tudo bem. Tá tudo bem, amor. Não. Tá tudo ótimo. Não há acolhimento da Não, dor. porque olha só, ele foi pra praia, ele tá feliz. Não, cara, mas tá frio. Tá frio. A criança vai ficar com... Mas tá tudo bem, tá feliz. É uma estratégia de negação também. É uma estratégia de negação. É uma estratégia de negação. Agora vamos supor que a pessoa pegasse uma generalização pro bem. É mais ou menos a mesma coisa, entendeu? Tudo tá lindo, tudo tá maravilhoso. Ou então, o tudo ou nada. Aí eu não consigo ver muito porque, né? É um padrão de polarização, então não. Não, dá mas pra eu usar. te falo exatamente. São os caras que numa negociação corporativa, numa negociação de uma empresa, né? Sentam na mesa pro all-in. Não querem desenvolver a Não querem negociação. negociar. Não querem negociar. Flexibilidade. Não querem flexibilizar. Sim. Entendeu? Sim. E se acham os caras Os por causa pica, disso. os pica, entendeu? Porque são aquele negociador carrasco, né, cara? Exato. Que, tipo assim, ou você faz exatamente o que eu quero, o outro lado da negociação sai chorando com tudo. Não existe o ganha-ganha. Não pra tem isso. o ganha-ganha. Não. Exato. É, ganha ou perde. Exato. E sempre o ganha pra mim, né? E o outro que era a filtragem da realidade, né? Que é Bom, esse mas isso lado daí negativista. só viver isso mesmo. Mas é isso, eu acho que a positividade tóxica ele inclui todos e toma formas diferentes, mas entendam que a positividade tóxica é uma negação da dor, né? Do tipo assim, eu não quero olhar pra minha dor, eu vou fingir que a vida é linda. É o falso ego, vou né? montar no meu pônei e vou sair passear nas nuvens. Hoje você tá inspirado, mano. No meu Puta Pegasus e vou passear no arco-íris. Aqui eu tava com saudade da gente assim, viu? A gente tava um pouco tímido, não sei. Tava, né? foi. É que a última vez a gente teve convidados, né? A gente Mas tava teve que conter um pouco. A gente tava um né? pouco tímido, agora a né? gente tá voltando, Zé, que isso é bom. Legal. E aí, enfim. Então, ou seja, temos os padrões de pensamento distorcido, que são normalmente esses. E como a gente faz, né, para administrar isso? Eu acho que a habilidade mais importante, cara, que a gente precisa desenvolver quando nós somos pensadores compulsivos é a metaconsciência ou autoconsciência. É a consciência da consciência, né? É o pensamento sobre o pensamento. É como eu estou pensando, é separar sua consciência do ruído mental e observar o ruído mental, né? Isso é o mais importante. É isso que um pouco da meditação nos ajuda. Porque quando você entra num processo meditativo, você fica observando seus pensamentos, né, flutuarem como se fossem satélites em volta da sua cabeça, e o que você não quer é seguir esses pensamentos. Porque no momento que você dá atenção para um deles, sua mente vai embora. Né? Eu não sei se você já viu esse estudo que fala que a gente pensa, em média, 60 mil pensamentos por dia. Eu já vi isso daí. Caraca, velho, é muita Imagino coisa. que não é, cara. É muita É coisa. muita coisa. Bom, eu penso 643 mil. Entendeu? 1000 vezes a mais. 60 mil é o cara normal. Aí, então, ou seja, a gente tem que realmente fazer esse exercício de inspira fundo, observa quais são as palavras que eu estou usando, qual é a construção que eu estou fazendo a partir dos meus pensamentos, fazer essa análise de tipo, sair, é uma dissociação mesmo, sair desse lugar onde eu estou pensando com frequência e observar o que eu estou fazendo como pensamento. Isso é muito importante. Segundo, quando a gente tem pensamentos excessivos, é o processo de evidências, né? Procurar evidências, porque eu tiro conclusões. Por exemplo, a pessoa não me respondeu minha mensagem.
Nossa, minha cabeça já começa. Porque ela tá com outro. Ou porque ela não gosta mais de mim. Ou porque eu fiz alguma coisa de errado. Não sei o quê. Conclusões. Tiro e coloco evidências. Tenho evidências reais que validam essa... Fatos. Porque a gente tende a acreditar que pensamentos são fatos. Mas pensamentos não são fatos. Longe de ser. Longe de ser. Só que a gente se comporta como tal, né, cara? A gente pensou, logo... preciso reagir a isso. Mas você sabe que é uma coisa interessante, cara? A pessoa, num estado caótico, ela tende a encontrar as evidências e transformar as evidências. Sim, até intensificá-las, né? Você entendeu? Então, por exemplo, pega esse caso, ela não mandou mensagem. Aí você vai procurar evidência. Aí você vê que a pessoa tá no trabalho. Ao invés de você se tranquilizar e falar assim, a pessoa tá no trabalho, ufa, né? Por isso que não me mandou assim. Não, mas peraí, no trabalho ela tá falando com fulano, então no ciclano, e aí vai começando a ficar cada vez pior. Mas entendeu? Aí a gente procura um outro caminho, uma alternativa, um plano B. Vai lá. Evidências contrárias. Porque você tem, primeiro, caminhos para validar se o que eu concluí realmente procede. Se no caso eu encontrar as evidências que fazem aquilo proceder, então beleza. Faço um segundo exercício, que é procurar evidências que desvalidam isso. Por exemplo, ela já ficou muitas vezes no trabalho sem me responder. Ela pode estar em reunião. Claro. As últimas vezes que ela fez isso, ela estava em reunião. Claro. Aí você tem uma evidência contrária. Claro. Então é um outro processo que vale a pena você usar. Isso tudo a partir da metacognição, a partir da metaconsciência, tá? Então aí você fez análise de evidências, você fez o questionamento socrático. Olha quem voltou. Olha quem tá de volta. Olha quem voltou. Sócrates nos ensinou. Sócrates está para o pensamento, assim como Jesus Cristo está para o amor. Ele era o cara que dizia, sei que nada sei. Não é isso? E ele pensava, refletia muito sobre o que ele se apropriava como saber. Então ele parava e falava, quais as evidências e qual a probabilidade de eu estar certo? Cara, se eu não tenho evidências e se eu não tenho uma probabilidade grande, simplesmente solta. Simplesmente deixe de pensar naquilo pensando em outras coisas, não é? Para de pensar nisso. Vamos pensar em outro lugar. Substitua o pensamento, claro. Exato. Já tenho evidências e probabilidades, inclusive evidências contrárias, de que isso tudo basicamente não serve como uma forma de pensamento. E aí, por fim, com tudo isso, eu posso começar a transformar os meus pensamentos. Ao invés de eu pensar, eu sou um fracasso porque eu fico ansioso quando a pessoa não responde a minha mensagem, eu posso simplesmente pensar, eu gosto de ter mensagens respondidas com rapidez, mas, no geral, eu posso esperar. Entende? Sabe uma coisa que me deixou muito tranquilo? Foi um exercício que eu comecei a fazer demais na vida. E essa parte de relacionamento, pra mim, ela realmente sempre foi o gap, né? Desafio, você fala? O desafio. Um desafio, sempre foi um desafio, né? Eu comecei a entender primeiro a terapia ajuda, né? Então acho que, cara, de novo, quem aí tem... Eu tive muita, viu? Esse negócio, como é que fala? Preconceito, não? Preconceito. Não, mas é uma outra palavra. Que você não quer fazer o negócio, Bom, vocês entenderam. Né? Quem tiver qualquer tipo de obstáculos a querer fazer terapia... Mano, resistência. Para. Tipo assim, só para, cara. Só para. Não é só terapia de escritório one-on-one ali, não. Qualquer tipo de processo de autoconhecimento. Porque, bem ou mal, vai te pôr no lugar de conseguir pensar de uma forma diferente, num enfoque diferente daquilo que você tá vendo. Entendeu? Porque você cria um padrão cognitivo que não te tira disso, cara. Não, é porque você tem alguém capacitado para questionar os seus pensamentos. Eu era um cara extremamente resistente a isso, cara. Né? Eu entrei no autoconhecimento muito cedo, mas a terapia eu fui conhecer muito tarde. Tipo assim, comecei a fazer terapia e no processo de terapia você identifica quais são esses padrões que você precisa interromper. Então, para mim, esse exercício, como foi muito interessante. Então, vamos supor, a pessoa não me manda mensagem. E eu entraria nesse padrão do ela não mandou mensagem, etc e tal. Eu sei que um dos padrões que eu precisaria desenvolver era o padrão de conseguir ter autoconfiança de que as pessoas não vão me abandonar, por exemplo. Né? Então, o não receber a mensagem para mim, eu passava a reprogramar falando o seguinte, uma hora vai chegar. E voltar a acreditar.
Porque acho que o grande problema de um overthinker, tipo, sobretudo de um cara que tá nesse... e que sabe exatamente a área dele, é que ele entra nessa área com um monte Uma bagagem. crenças protetoras que não permitem ele se relacionar de fato. Né? Então ele vira controlador, porque o excesso... Tudo relacionado à vulnerabilidade. A vulnerabilidade. Porque você quer evitar a dor. Só que você só vai ser vulnerável de fato, meu irmão, se você se conhecer. Cara, e deixa eu lembrar uma coisa para as pessoas que as pessoas esquecem, Marcelão. Vocês, nós, sobrevivemos 100% dos nossos piores dias. É isso. Cara, a gente tem um poder de adaptação incrível. O ser humano é um animal que está na natureza que tem a maior capacidade de adaptação. Tudo que nos acontece, somos aqui provas vivas, né, velho? Eu perdi um filho, o Marcelão teve um evento de luto, tipo assim, concentrado com 3 pessoas da família importante dele, junto de um fim de relacionamento. Então, ou seja, estamos aqui. Sobrevivemos aos nossos piores dias. É isso, cara. Se a gente fica nessa tentativa de prever o futuro para que a gente não quer sofrer, a gente tá esquecendo do nosso poder de adaptação. É exatamente, cara. Então, e deixa eu falar só mais uma coisa que eu acho super legal. Fala. Que me ajudou demais. Fala que os caras já estão dando bica na porta aí pra gente. Tá na hora. A gente já vai fechar. Vocês falaram que é tipo aquelas maquininhas de fliperama que acaba o jogo, desliga a câmera. Então se desligar é problema menor. Coloca mais uma moedinha. Mais uma ficha. Coloca mais um cookie. O que eu ia dizer é o seguinte. A gente esquece o poder que tem a escrita nessas horas. E assim, cara, você pegar e fazer um processo de escrita espontânea, propondo, com 2 propostas principalmente. Você está tentando evitar uma dor, evitar um fracasso, evitar um processo. Comece a escrever primeiro os seus pensamentos livremente. Isso me ajudou muito com o processo da Liz. Eu escrevia cartas para ela. E não só as cartas, mas as mensagens que você publicou. Exato, né? Exatamente, cara. Eu escrevia muito e me ajudava a trazer uma linearidade porque eu estava sentindo e tal. Que bacana então, isso, velho. Foi muito bom. E eu conversei com a Ana Lia, linda, que nos acompanha aqui, a nossa seguidora. Ela também disse que ela escrevia poesias porque ela também perdeu uma filha. E ela é demais, né, cara? Demais, cara. Ana, um beijinho, não te conheço, mas gostaria de conhecer. Um beijo pra você e um abraço pro Javier e para suas lindas filhas também. Uma aqui e uma que está no plano espiritual. E efetivamente, cara, escrever é um dos superpoderes do ser humano na questão do processamento da mente, sabe? Primeiro, porque aquilo é um processo de mindfulness, é consciência plena. Você fica ali escrevendo, você se concentra. Você vai integralizando tudo que tá lá dentro. E aí vai, tipo, trazendo presença. É isso, que é o estado difícil. de presença. Exatamente, velho. Segundo processo ali, existe um distanciamento, porque quando você lê o que você escreveu, você começa a ver isso de fora. Aí você começa a pensar sobre o que está escrito, não pensa com o que está escrito, entende? Você pensa sobre o que está escrito. Então você está fazendo esse processo de metaconsciência, né? E por fim, o simples fato de você escrever tem que ser à mão, tá? O melhor é à mão. Não vai ser a no mesma celular, coisa não vai ser celular. no iPhone. Não. Também, né, pode ser útil, mas o melhor é escrever à mão, porque você usa o corpo. E aí você está, de fato, colocando movimento nas suas emoções. E quando você coloca movimento nas emoções, você está usando da energia. E no que você está usando da energia, você está processando isso. Muito então, bom. era uma dica que eu daria para os pensadores compulsivos, é essa. Meditações ativas, análises de padrões, que são catastrofismo, tudo ou nada, filtragem negativa e generalização excessiva, procurar quando está acontecendo, ver os gatilhos que disparam cada um e escrever. Tá? Meditação ativa que gera catarsis e o resto é escrever. Tá legal? Muito. E você, Marcelão, pode concluir aí da forma como você achar melhor. A conclusão é essa, Zeca. Eu tô incomodado que você não comeu o cookie até agora. Você entendeu? Eu vou comer o seu cookie, Marcelão. Entendeu? E no mais é isso. Queria de novo agradecer muito a todos vocês. Vocês não sabem como tá sendo importante para nós dois todo esse processo. Né? É muito legal, cara. Eu particularmente nunca imaginei que a gente fosse conseguir ter essa receptividade tão boa, né? Sobretudo sendo 2 pessoas completamente diferentes, às vezes uns poderiam só ficar preso no modelo de comunicação de um, do outro e tal, mas o que a gente mais recebe é que a gente se integra, que a gente se complementa no nível máximo, né? Que você é minha alma gêmea.
Que PES eu já tá descobrindo Isso a gente já sabia, várias, mas vocês só estão vendo a gente agora e estão concluindo que a gente é uma gêmea mesmo. Mas é isso, eu quero agradecer todos vocês, quero lembrar realmente para vocês seguirem a gente, compartilharem, né? Vamos fazer a gente tentar chegar nos nossos 1000 seguidores. Então, pertinho. Se bobear, a gente vai até passar, né? Porque a gente tá gravando agora. Se a gente passar, já fica 2000. Provavelmente. Já fica 2000 seguidores. Legal? E mais do que isso, que vocês ajudem a compartilhar o podcast. Porque só seguir lá no Instagram é muito gostoso, a gente troca ideia, mas precisamos das visualizações porque a gente quer ficar rico. Brincadeira, gente. Isso é tudo brincadeira. É só pra fazer essa gracinha e Zeca dar aquela palavra do amor pra todos nós, tá bom? Beijo pra vocês, a gente se vê na próxima quarta. Vai, Zequinha. Muito obrigado, Marcelão. Muito obrigado, galera. Sejam assíduos pensadores sobre seus pensamentos. Essa é a conclusão de hoje. Pensem sobre seus pensamentos, mas não se entreguem aos seus pensamentos. E pratiquem a metaconsciência, porque desse lugar de metaconsciência é da onde nasce o amor próprio. Alá. Bonito, hein? Muito obrigado, gente. O Namastê fodão. Fodão do Namastê. Muito obrigado. Monta no Pegasus dele e sai caminhar no arco-íris. Beijo, pessoal. Muito obrigado. Beijão, galera. Valeu.